Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que alegria, irmãos e irmãs, termos esse nosso encontro no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Que o Pai das Misericórdias, Ele estenda as suas mãos sobre todos nós, de modo que sejamos abençoados por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia. Que essa bênção chegue ao seu lar, meu irmão, minha irmã. Que essa bênção chegue ao coração dos seus familiares, dos seus entes queridos. Hoje é dia 4 de junho, sexta-feira, é a primeira sexta-feira do mês. Por isso, fazemos memória do mistério do amor de Deus manifestado no Sagrado Coração de Jesus. Muitos irmãos e irmãs, pelo mundo afora, nutrem uma linda devoção ao Sagrado Coração de Jesus, particularmente neste mês tão precioso, porque o mês de junho é também o mês do Sagrado Coração de Jesus. Que esse coração do Senhor nos acolha, nos abençoe, nos encha de esperança, renove em nossos corações o dom do amor de Deus. Sexta-feira desta 9ª semana do tempo comum. Vamos tomar o Evangelho de hoje para meditarmos a palavra de Deus e também rezarmos ao Pai das Misericórdias. O Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 12, do versículo 35 ao versículo 37. Marcos, capítulo 12, do versículo 35 ao versículo 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, em seus ensinamentos, Jesus, por diversas vezes, procurou deixar bem claro, procurou revelar que Ele mesmo é o Messias de Deus, o Messias do Senhor, Ele mesmo. Claro, em Israel, o povo já tinha essa expectativa, da chegada, da manifestação do Messias. Isso já era uma expectativa comum no coração do povo de Israel, no coração do povo judeu. E Jesus, ele, sabendo ser ele mesmo o Messias, procurou em diversas ocasiões revelar esta verdade de fé. Messias era reconhecido como o filho de Davi, um dos títulos messiânicos, filho de Davi. E Jesus, ele deixa bem claro que o seu messianismo não era um messianismo meramente político, uma vez que Davi foi um rei importante, que não apenas procurou dar orientações, digamos assim, espirituais para o povo de Israel, mas foi um rei que também soube apresentar soluções políticas, organizar a vida social, a vida política do povo de Israel. O povo, portanto, nos tempos de Jesus, inclusive, aguardava esse Messias que
fosse simplesmente dar soluções políticas, principalmente nos tempos de Jesus, em que o povo vivia a opressão do autoritarismo do Império, romano. Portanto, o autoritarismo de César, do imperador romano, havia uma expectativa imensa de que o Messias se manifestasse, por exemplo, para desbaratar, para expulsar de Israel aquela autoridade, aquele autoritarismo, aquela opressão política imposta pelo imperador romano. E Jesus, ele, pouco a pouco, começou a revelar que o seu messianismo era de outra categoria. Era, antes de tudo, o messianismo espiritual, que ele cumpriu em sua Páscoa de morte e ressurreição. Um messianismo em que ele nos daria salvação, a libertação principal em relação à escravidão do mal, à escravidão do pecado. E claro, quem é libertado da escravidão do pecado, recebe de Deus o dom de uma vida nova e pode no seu dia a dia também ajudar para edificar o reino de Deus no mundo em que vive. Inclusive, se por exemplo, há um político, que é tocado pela graça de Deus, se converte à fé cristã e procura viver segundo os mandamentos de Deus, é claro que esse político fará uma política segundo o reino de Deus, uma política através da qual ele testemunhará a sua fé em Cristo, portanto se colocando a serviço do bem dos mais necessitados, procurando promover políticas públicas para promover o bem comum, para promover a justiça, sobretudo em relação aos mais necessitados, e assim por diante. Então, a libertação do pecado, o dom de uma vida nova, também nos compromete a ter uma vida em sociedade onde nós testemunhamos a fé. Isso é graça de Deus, isso é graça do Salvador Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, aproveitemos a oportunidade de hoje para que sejamos renovados na fé, no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, e que essa fé nos faça testemunhar o reino de Deus no mundo em que vivemos. Testemunhar o reino de Deus em nosso ambiente familiar, no ambiente do nosso trabalho, nos nossos compromissos sociais e comunitários. Que Deus nos dê essa graça. E para isso, com fé no Cristo vivo, com fé no Cristo Messias Salvador, rezemos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Vamos aproveitar esse momento para abençoar os objetos de piedade e também para abençoar a água que eventualmente você traz consigo, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam. E, sobretudo, abençoai a água para que este sacramental, recebendo o dom do Espírito Santo, possa ajudar esses irmãos e irmãs a viver com mais entusiasmo o compromisso batismal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E sobre todos vós, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.